críticas a essas eu concordo com todas. Né? Primeira, falando que as runas celtas não são runas, né? Porque as runas, na verdade, são aqueles caracteres, né, parecidos com a gente conhece lá das runas nórdicas, que lembram letras que são formadas basicamente por setas, né? E, pelo menos, né, embora nós temos muitas runas pintadas, né, originalmente elas eram gravadas, né? Na verdade, se a gente observar a distância, a única semelhança com as runas seria o fato de ter símbolos em pedras, né? Mas não existe muita semelhança. Embora nós temos restos aqui, há uma predominância das cúpulas, né? Mas muitos desses símbolos nós vamos estar encontrando, né, lá no período neolítico da história, dentro das cavernas rupestres, dentro das pinturas rupestres, nós vamos ver esses signos pintados, muitas vezes, né, com sangue da própria carne, né? Não é o oráculo mais antigo do mundo, mas dois oráculos que têm símbolos é o oráculo mais antigo, né? E na verdade ele trabalha basicamente com a energia do quaternário, que tem a ver, né, com as 4 fases da Lua, que tem a ver com as 4 estações, que tem a ver com os 4 elementos, né? Bipolarizado, né? Sol e Lua, né? Como se fosse um símbolo mais yin, um símbolo mais yang, totalizando 8, né? Para dispor, né, nós não vamos encontrar com facilidade, embora eu encontrei na internet, no Google, no Mercado Livre da Vida, né, algumas runas celtas para vender. Mas para as que eu vi, na verdade está lá, esgotado, né? Mas é fácil da gente fazer, né? Porque na verdade são símbolos muito simples que qualquer criança, né, de 2, 3 anos é capaz, né, digamos assim, de repetir com alguma facilidade, né? E quando eu falo que 2 horas dá para aprender o oráculo, é porque é verdade. Na verdade são simples, muito simples, mas que falam por si só, né? E que é capaz da gente acessar qualquer tipo de resposta, tá? Se a gente tivesse um pouco mais tempo, né, a gente poderia se dar ao luxo, depois de eu explanar os 8 símbolos, de mostrar as dinâmicas dos jogos, né? Cada um fizesse uma pergunta ali, porque o oráculo é muito rápido, é muito simplista, né? Se a gente tivesse 2 horas de quem daria para isso? Não dá. Mas a gente vai fazer, então, algumas dinâmicas, perguntas ao oráculo e algumas leituras espontâneas com algum assunto sugerido por vocês que sejam de interesse para todos nós, né? Daqui a pouco a gente entra dentro desses detalhes. Bom, pegando gancho na palestra, né, anterior, Sol e Lua, na verdade essas são as runas essenciais do oráculo, né? Representação de um Sol. É interessante que o Sol mais perfeito para esse tipo de oráculo, ele deveria ter 8 raios, né, como esse desenhado, né, e não um número qualquer de raios. E a Lua sempre no formato de crescente ou minguante, tá? Na verdade, esses são os símbolos mais básicos, né, porque a própria representação, o Sol, o Deus, a Lua, a deusa, o Sol, o dia, a Lua, a noite, o Sol, a luz, a verdade, a Lua, o oculto, o mistério, o Sol masculino, a Lua, o feminino. Então, portanto, o Sol num jogo pode representar um homem, a Lua, a mulher, o Sol, o verão, a Lua, o inverno, né? O Sol, o dia, a Lua, a noite. Todos os opostos que existem, né? E a natureza, ela né, repleta dessa questão dos opostos complementares que estão embutidos dentro desse par, né? Desse par mágico, e que, na verdade, muitas vezes vai estar personificando uma pessoa, outrora uma estação, outrora uma fase do dia, dependendo do nosso questionamento. O segundo par é o que eu chamo de par social. Nós temos 2 aros entrelaçados, igualzinho, idêntico ao símbolo da Mastercard, né? Que na verdade dentro desse conjunto se chama alianças cruzadas, ou simplesmente alianças.
Como o próprio nome diz, e a representação de uma esfera aliada a outra, ou penetrando a outra, ou fundindo-se a outra, dá a ideia de uma aliança. Pode ser um namorado, um casamento, uma união, uma sociedade, né? Ou simplesmente uma fusão. Mas dá uma ideia de ser uma energia vinculada a duas pessoas, ou duas entidades, ou duas empresas, né? E do outro lado, temos uma runa chamada SIG, S-I-G, né? Lembra um S, mas é espiralado ao contrário, né? Então, na verdade, mostrando os fluxos e refluxos da natureza. Esta é uma das runas que, dependendo da questão do jogo, talvez seja mais difícil de interpretar, porque ela assume centenas de significados ao longo do jogo, né? O significado mais básico é que ela fala de laços sociais. Nós estaremos bem contidos dentro dessa representação, né? Ou mesmo o movimento pagão, né? Ou mesmo a cidade do Rio de Janeiro, ou mesmo a nossa família, ou a escola, ou o grupo do trabalho. Então, na verdade, ela fala de uma ideia de coletividade, mais que duas pessoas envolvidas, né? Agora, ela também representa a trajetória tortuosa da vida, né? Na verdade, dentro daquele velho ditado cristão, né? Deus escreve do Testóstenes, né? E que mostra, na verdade, uma não lógica aparente no fato, mas uma toque de Deus, né? Para mostrar aquela determinada energia. Como essa runa, ela gira para um lado e ela gira para o outro, é a runa que fala de resgate kármico, né? Ou de isso está acontecendo por alguma coisa trazida de vidas passadas, ou então o teu passado está correndo. Alguma coisa que é trazida lá de trás, na verdade, é resgatada ou dá resultado agora. E finalmente, lembrando o nome dela, SIG, S-I-G, esse nome, esse prefixo, na verdade, é muito comum em muitos nomes nórdicos e em nomes germânicos antigos, né? Dentro desses nomes, existe um nome chamado Sigurd, né? Que na verdade é um herói, né? Escandinavo, né? E que todos vocês, mesmo que estão, entre aspas, escutando pela primeira vez esse nome, Sigurd, conhecem toda a história, conhecem todo o mito, tá? Tudo aquilo que vocês conhecem de São Jorge, né? O mito de São Jorge, o dragão, o São Jorge na Lua. Na verdade, isso tudo é oriundo, né, do culto ancestral do mito de Sigurd, né? Estou falando isso para vocês, digamos assim, atribuírem a essa runa um lado meio guerreiro também. O caminho pode ser difícil, a batalha, o negócio pode ser meio enrolado, mas você chega lá. Depois de muitas voltas, dentro de um processo meio labiríntico, né, você está resultado. Ou então, né, você tem a proteção de Sigurd, né? Você está munido da sua armadura, da sua defesa perante uma determinada questão. Como é uma runa social, geralmente essa rivalidade, esse desafio tem a ver com algum tipo de guerra, algum tipo de oponente humano, às vezes ordem espiritual também. O terceiro par é o que eu chamo de par iconográfico. Na verdade, são três passarinhos voando, igualzinho gaivotinhas que crianças desenham no papel, como está desenhando lá o mar, o sol, a palmeira. Três gaivotinhas voando, que, a efeito das runas celtas, vocês podem escolher o número de gaivotas, contanto que fossem ímpares, né? E mais que uma. Então, na verdade, o normal é a representação por 3, mas já tem representações por 5, 7, 9 pássaros voando. O nome dessa runa é Pássaros, ou Pássaros voando, né? E a outra runa, que parece uma folhinha, na verdade é uma personificação do trigo. O nome dessa runa é Trigo de Ouro. O trigo de ouro, como até o próprio nome puxa, ouro, né, tem a ver com riqueza,
é a runa mais material, na verdade, do conjunto, né? Então ela pode falar sucesso, lucro, né? Êxito, fortuna, dinheiro, mas também, como ela está vinculada ao trigo, fartura, alimento, mesmo que seja o alimento para a alma ou alimento sagrado, né? Pode estar representando status, pode estar representando algum tipo de luxo, né? Mas também, como o trigo, né? É a matéria básica para se fazer a farinha, que se prepara muitos dos alimentos, né? A massa, pode representar simplesmente a consolidação do seu objetivo, ou então um simples sim para a pergunta formulada. Pássaros voando, na verdade, dá ideia de pássaros, muitos pássaros, dá ideia de movimento, dá ideia de agito, mas também dá ideia de alguma coisa que se aproxima, dá ideia de alguma coisa que se desloca, viagens, passeios, né? Dá ideia de ritmo, de movimento, em cadeia, numa determinada sequência de tempo, né? Que mostra um determinado, né, continuismo. Onde tem muitos pássaros, né, tem seus barulhos. Então é uma runa que pode estar vinculado a fofoquinhas, a intrigas, né, a fuxicos, ou então o famoso telefone sem fio. Fala alguma coisa, alguém acrescenta um ponto e a história, na verdade, vai fumando. Ou simplesmente uma coisa mais simples, não, se ela estiver bem acompanhada por outras runas, né, simplesmente um meio de comunicação, um e-mail, uma carta, um telefonema, em breve, chegando. O último par é o passo aos problemas. Como qualquer oráculo, obviamente, a gente tem que ter runas, né, ou elementos um pouco mais negativos. Na verdade, nenhuma runa é totalmente positiva. O próprio Sol, que a gente falou de luz, etc. e tal, pode representar o mega excesso, pode representar o ego, né? Pode representar o Sol que resseca, o Sol que mata, né? Como a Lua, não necessariamente, né? E muitas vezes, principalmente para nós, ela não vai estar representando o elemento negativo, né? A mentira, e sim a criatividade, né? Mas, tecnicamente falando, essas são as duas runas mais problemáticas. Essa runa que parece uma lagarto, na verdade, ela personifica um caminho como uma trava, como se fosse uma cancela, ou uma árvore interrompendo aquele determinado caminho. O nome dela, muito simples, obstáculo. Né? E como o próprio nome da runa personifica, representa um obstáculo. Dentro do conceito místico, esotérico, o obstáculo sempre é uma coisa transponível. Né? São pedrinhas no teu caminho, né? É alguma coisa que dá um retardo, tem um efeito quebra-mola, você dá uma determinada parada, tudo se adia, mas se você não desistir, você dribla essa determinada situação. Então pode estar representando qualquer probleminha pelo caminho, ou simplesmente falando que dá para chegar lá, embora existam obstáculos pelo caminho. Se você não desistir, na primeira oportunidade você chega lá. Agora, lanças cruzadas, como o próprio nome diz, são duas lanças que se cruzam, né? Então ela personifica uma guerra, ela personifica uma agressão, ela representa uma violência, né? Uma violência que pode chegar a uma morte. Pergunta da vida de alguém, né? Que está no CTI do hospital. Saiu todas as runas viradas e saiu só essa para cima. O cravo dela, na verdade, é gravíssimo, ele pode estar chegando a uma morte. Ou simplesmente não a morte física de uma pessoa, mas a morte de uma situação, a morte de um determinado casamento, né? Então é uma runa que, na verdade, mostra um atrito, né? Mas simplesmente uma finalização, né? Quando acaba o meu sofrimento, acaba isso daqui, ainda tem sofrimento, mas está prestes a acabar, né? Então ainda tem a pancada final para chegar, mas na verdade parece que está breve ali, né? Porque é uma runa que fala, entre outras coisas, de finalização. Deixa eu dar uma arrumada aqui.